Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de falar sobre treinador que está muito próximo de ser confirmado como novo técnico do Coritiba. Estamos falando de Mozart, que acabou de ser vice-campeão da Série B com o Mirassol e está com negociações bem avançadas para treinar o Coritiba no ano que vem. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Aproveitamento do treinador em seus últimos trabalhos, tentar entender um pouquinho como jogava o Mirassol, do treinador, e claro, vou dar a minha opinião sobre essa escolha da diretoria, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Mozart em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Vamos nessa. Lá pelo CSA, pessoal, em 2022 foram 37 jogos e 55% de aproveitamento. 16 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. Depois ele vai para o Guarani, termina o ano de 22 e começa 2023. 35 jogos e 47% de aproveitamento. 14 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Vai para o Atlético Goianiense, fica muito pouco lá em 2023 e tinha um bom aproveitamento. Com 9 jogos, 59% dos pontos ganhos, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Assume o Mirassol e faz praticamente todo o Brasileirão da Série B do ano passado, briga pelo acesso até a última rodada e agora consegue o acesso em 2024, totalizando 83 jogos e 54% de aproveitamento, 37 vitórias, 24 empates e 22 derrotas. Torcida Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo se vocês ficaram animados com esse quadrinho. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Coxa, você encontra com desconto, tá bom? Seguindo com o Mozart, pessoal, avaliar mais um pouquinho esse primeiro quadrinho. São alguns altos e baixos, com certeza, mas a grande maioria dos trabalhos sempre superando ali os 50%, quase chegando em 55% dos pontos conquistados. Só para vocês terem uma ideia, isso numa Série B implicaria em quase 70 pontos, né? Você ter 55% ali de aproveitamento, ficar com 60 e poucos pontos conquistados. É uma pontuação que quase sempre te dá acesso numa Série B, só para vocês terem uma noção. Então é um técnico que está sempre nesse ambiente de clubes que estavam em Série B, conseguiu um acesso recentemente, brigou pelo acesso na temporada anterior. Então é um cara que conhece bastante esse mercado e com um êxito considerável nas últimas 2 temporadas, tá bom? Quando a gente se debruça um pouquinho mais sobre o trabalho do Mozart no Mirassol, de cara a gente já percebe que é um treinador, vocês estão vendo aí na tela, que jogou a maioria dos jogos num 4-3-3, 4-2-3-1. Vamos colocar assim, né? A gente percebe ali que o Gabriel, que era o meia do Mirassol, acabava transitando muito, acabava caindo até um pouco pelo lado esquerdo, muitas vezes, mas continuava sendo um meia da equipe. A gente pode perceber que era um time que usava muitos lados do campo, né? Apenas 20% dos ataques foram pela zona central do campo, isso é bem pouco. Uma equipe de futebol concentrou bastante pelos dois lados, um pouco mais pelo lado esquerdo, muito pelo fator Fernandinho, tá bom, pessoal? Que era o extremo, o atacante lado de campo, que foi um dos principais nomes dessa Série B. É um cara que tem um extracampo ali um pouco complicado, foi expulso algumas vezes ao longo da competição, mas é um cara de bastante força, muito técnico. Então, por conta do fator Fernandinho, o lado esquerdo do Mirassol acabava sendo um pouco mais utilizado do que o lado direito, mas é uma equipe que jogava ali naquele esquema tradicional de 4-3-3, 4-2-3-1. Alguns pilares da equipe do Mirassol do Mozart que não se surpreendam, caso apareçam aí no mercado de transferência do Coxa com a chegada do técnico. O volante Danielzinho, que é um bom atleta, o Fernandinho, que eu falei, o atacante, Luiz Otávio, zagueiro, o próprio Gabriel, o meio-campista, aquele veterano que jogou em Bahia, jogou no Flamengo. Então foram alguns dos pilares
do Mirassol. O próprio Léo Gamalho não tá nem nessa imagem, mas ele chegou no segundo turno e fez muitos gols pelo Mirassol. O torcedor do Coxa já conhece, é um cara bem familiarizado com a Série B, quem sabe não pode ser o retorno. Então esses eram alguns dos pilares do Mozart lá no Mirassol, tá bom? Entrando em mais a parte de números, pessoal, números coletivos do Mirassol. Será que ele teve algum destaque no ataque, na defesa, nessa última competição? Vem para a tela para a gente poder conversar. Os números, pessoal, coletivos do Mirassol na Série B de 2024. A gente pode perceber que o Mirassol foi o 8º melhor ataque da competição, com 42 gols marcados, mas ele foi a melhor defesa da Série B, apenas 26 gols sofridos pelo Mirassol. Então, uma equipe que era muito difícil de ter a sua defesa ali vazada. Foi a 7ª equipe na posse de bola, 51%. Foi a equipe que menos finalizou na competição, que curioso, né? 399 chutes somente do Mirassol, que é uma produção que precisa ser potencializada, mas também mostra uma boa efetividade, né? Mais do que 10% dos chutes do Mirassol acabaram entrando, transformando em gol, uma taxa de conversão bem interessante. Foi a 14ª equipe que menos permitiu finalizações, 475, ou seja, até atacava bastante o Mirassol nessa Série B, e foi o segundo colocado, com 59% de aproveitamento, 67 pontos ganhos. Aquilo que eu falei, né? Que com 55, 54% de aproveitamento, você normalmente está numa faixa de pontos ali que já briga pelo acesso, e nos seus últimos 3 dos 4 trabalhos ele conseguiu atingir essa margem de pontuação. Alguns outros números interessantes que não estão na tela. O Mirassol foi a equipe que mais teve clean sheets na competição, ou seja, ficou 23 dos 38 jogos sem sofrer gol, isso é muito importante, né? Foi a equipe que mais cometeu faltas e a equipe que mais provocou impedimentos aos adversários, ou seja, mostra uma organização defensiva diferenciada. Um time organizado, que toma poucos gols, tem uma linha de defesa organizada, né? Provoca muitos impedimentos dos adversários e tem uma tática aí de matar muito as jogadas, impedindo eventualmente contra-ataques. Era uma equipe muito faltosa nessa Série B. Então a gente consegue perceber que o Mozart não é o técnico com uma via tão ofensiva assim, não é um cara que tem como obrigação ter a posse de bola, finalizar tanto contra o gol dos adversários, mas é um técnico efetivo, um técnico que organiza bastante o sistema defensivo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa escolha Mozart chegando para comandar um Coritiba? Claro que me preocupa um pouquinho essa questão de não ser um time tão propositivo, porque no Mirassol é uma coisa, no Coritiba é outra. O Coritiba provavelmente vai ser, no pior dos casos, aí terceiro, quarto orçamento, terceira, quarta maior camisa dessa próxima Série B. Isso no pior dos casos, tá, pessoal? Não sei quem vai vir aí da Série A. Então, o Coxa vai ter muita obrigação sempre de jogar, de propor os jogos contra os adversários. É um cenário um pouco diferente do Mirassol. Mas mesmo assim, eu acho uma ótima escolha que o Coxa está fazendo. É um cara identificado com o clube, é um cara gente boníssima. Conheci o Mozart esse ano, tive essa oportunidade legal de bater um papo com ele quando foi ter o jogo Atlético Goianiense e Mirassol, Atlético Goianiense não, Goiás e Mirassol, pela Série B. A gente pode conversar um pouco, um cara de um ótimo trato, conhece o Coxa, conhece muito bem esse cenário de competição da Série B, brigou pelo acesso ano passado, foi vice-campeão nesse ano, então é um cara que pode se adaptar, um jovem treinador ainda, já teve experiência em outros clubes também, como o Cruzeiro, num passado não tão distante assim, então acho que é um cara que tem tudo para chegar a ajudar o Coxa até com a parte de mercado, e depois é um cara que conhece a competição para poder buscar esse acesso. Então, boa aposta que o Coxa está fazendo. Claro que o Coritiba, os problemas do clube são até maiores do que o nome de treinador, né? É uma coisa que vem lá de cima para dentro, né? De cima para baixo, em relação à gestão, à Tricorp, enfim, tem muita coisa errada no Coritiba, não é só o nome do treinador, né? Muitos acabam passando por ali não dando certo por motivos outros, mas a escolha do Mozart, pelo menos, começa bem o ano de 2025, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!